E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui algumas informações que saíram lá na imprensa americana e irei comentar sobre elas com vocês. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, né? Ajuda demais no crescimento do projeto e no engajamento. E se não for inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, começando com o interesse do Dallas Mavericks em Kyle Kuzma. O Kuzma é um dos nomes mais quentes do mercado no momento, é um jogador que tem sido envolvido em diversos rumores de troca. Várias fontes afirmam que o Wizards vai realmente testar o mercado do Kyle Kuzma, vai buscar uma troca por ele. E aí, um time que aparece como um interessado, um forte interessado no ala, é o Dallas Mavericks. O Mark Stein da Substack reportou que o Dallas tem muito interesse no Kyle Kuzma. O Dallas está monitorando de perto a situação do jogador. Inclusive, é dito pelo Stein que o Dallas já abriu conversas com o Wizards sobre uma troca pelo Kyle Kuzma. Então, é um interesse real. É um interesse real. Já foi falado por vários insiders, por várias fontes diferentes, que o foco do Dallas até a trade deadline é pegar um ala. Esse é o foco do Dallas. O próprio Mark Cuban, que era o dono do Dallas e hoje é apenas o GM, mas ainda com uma belíssima participação na franquia. O Mark Cuban, ele falou algumas semanas atrás sobre esse interesse do Dallas em alas. Ele falou o seguinte, aspas, para o Mark Cuban. Nós queremos um ala, sobretudo um jogador de maior estatura que também possa criar seus próprios arremessos. Se conseguirmos alguém que possa operar com a bola e arremessar através do drible, será uma grande vitória. Queremos alguém com mais de 2,3 metros, pelo menos. Então, o próprio Mark Cuban, que é o cara que cuida do basquete, que cuida das contratações, das negociações, ele mesmo afirmou que o foco do time é um ala e é um ala que consiga criar para si mesmo. Ou seja, descreveu o Kyle Kuzma. O Kyle Kuzma é isso, é um ala pivô que cria o seu próprio arremesso, que tem uma facilidade enorme em pontuar, tanto que nessa temporada são 21,9 pontos de média, e é um cara que não depende dos outros para conseguir ter um volume de pontuação. Né? Um jogador que dribla bem, que arremessa de diferentes locais, é um jogador que na média e longa distância é bem eficiente, ao mesmo tempo que também consegue pontuar por dentro, consegue ir bem para a linha do lance livre. Então, o Kyle Kuzma, ele se enquadra perfeitamente nesse perfil que o Mark Cuban falou que o Dallas está buscando. Então, realmente, né, o Kuzma seria a menina dos olhos do Dallas nesse momento. Não seria a única opção, já foi reportado por algumas fontes que o Dallas também tem interesse no Dorian Finney-Smith, no Andrew Wiggins, mas no momento, o Kyle Kuzma seria o plano A do Dallas Mavericks. Só que aí, o que pode acabar impedindo que a troca aconteça é o preço que o Wizards está pedindo pelo Kyle Kuzma. Segundo uma matéria do The Athletic, uma matéria que foi escrita pelo Sam Vecchiani, o Washington Wizards quer, para começar a conversar sobre uma troca envolvendo o Kuzma, 2 picks de primeira rodada. Para começar a conversar, são 2 picks de primeira rodada, o que é um valor bem alto por um jogador que não é All-Star. Não é All-Star. Ah, mas o Indiana deu 3 picks no Pascal Siakam. Beleza, o Siakam é um All-Star. É um cara que já foi campeão, é um cara já provado. Kyle Kuzma é um jogador provado? É uma aposta segura? Não. Não é uma aposta segura. Não é um cara que eu garanto que quando chegar no Dallas vai dropar 20 pontos por noite. Eu não consigo garantir isso. Eu não consigo garantir isso. Ele mete 20, 25 pontos por noite no Wizards. Agora, será que em Dallas ele vai fazer a mesma coisa? Não sei. No Lakers ele não fez. No Lakers ele não fez. Então, esse preço que o Wizards está pedindo pelo Kuzma
pode acabar impedindo que a troca aconteça. Mas assim, o Dallas tem esse capital de draft. Se o Dallas quiser mesmo, o Dallas pode oferecer isso. Só que a pergunta que o Dallas tem que se fazer é: vale a pena dar 2 escolhas de primeira rodada por um Caio Kuzma? Eu, particularmente, não daria, tá? Não daria, eu acho que é muita coisa por um jogador que não passa confiança. Não passa confiança. Seria um bom reforço? Ajudaria o time? Com certeza. Com certeza. Você pega um Caio Kuzma, coloca ao lado do Luka e do Curry, você tem ali um trio que pode te entregar por noite 70, 80 pontos. Só os 3. Só os 3. Entende? Só os 3 pode entregar de 60 a 80 pontos por noite. É um cara que teria um bom impacto. O contrato do Caio Kuzma é um contrato muito amigável, é um contrato de 90 milhões 4 anos. É uma pechincha o contrato do Kuzma. Então tem muitos argumentos a favor da troca pelo Kuzma. Mas também tem argumentos contra, como é a questão das 2 escolhas de primeira rodada. Então, por 2 picks, eu não pegaria. Agora, por uma escolha de primeira rodada e 2 jogadores ali, né, por um Josh Green e talvez um Tim Hardaway, eu faria negócio. Eu faria negócio. Agora, 2 picks eu não trocaria. Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar essa novela. O interesse existe, tem que ver se o Wizards vai diminuir a pedida, tá bom? Seguindo o vídeo, comentar sobre a possibilidade muito grande de Spencer Dinwiddie ser trocado do Brooklyn Nets. O Chris Haynes, da TNT e também do Bleacher Report, reportou nessa semana que o Spencer Dinwiddie é um forte candidato a ser negociado nas próximas semanas. O Dinwiddie, ele meio que está cavando a sua saída do Brooklyn Nets. O Dinwiddie, ele tem se mostrado bem pouco interessado em permanecer no time. E se você tem dúvida disso, recomendo que você assista os últimos jogos, reassista, né, os últimos jogos do Brooklyn Nets. E repare na expressão corporal do Spencer Dinwiddie. Claramente ele não quer jogar, claramente ele tá com zero vontade de jogar, e aparentemente, segundo alguns insiders de Brooklyn, de Nova York, né, dá para falar de Nova York, segundo alguns insiders de lá, ele tem causado ali nos bastidores, tem causado no vestiário. Então, o Dinwiddie, ele tá meio que forçando a sua saída e, segundo o Chris Haynes, a troca dele pode e provavelmente, né, deve acontecer nas próximas semanas. Ele fala, inclusive, que no começo da temporada, na verdade, um pouquinho antes do começo da temporada, o Brooklyn tentou mandar o Dinwiddie pro Hawks. Só que aí a negociação acabou não saindo, mas o interesse do Hawks segue. O Ian Bagley, que é um dos principais insiders de Nova York, ele trabalha lá no SNI, ele reportou que o Hawks segue interessado e que o Lakers também teria interesse. O Chris Haynes, ele meio que confirma também esse interesse do Lakers no Dinwiddie. Então, existem interessados, existe o interesse do Dinwiddie de ser trocado e existe o interesse do Brooklyn de trocar. Então, nas próximas semanas, muito provavelmente, veremos o Dinwiddie mudando de casa. Agora, para onde ele vai é a pergunta. Eu não trocaria hoje pelo Dinwiddie, porque ele não tá performando e é um cara que parece que é meio difícil de lidar nos bastidores. Então, eu não trocaria pelo Dinwiddie hoje. Mas tem louco para tudo. Parece que o Hawks e o Lakers têm interesse no cara. Eu não acho uma boa. Eu, particularmente, não acho uma boa. Seguindo, falar agora sobre Bruce Brown, que é outro nome quente no mercado. Bruce Brown, desde que foi enviado para o Toronto Raptors, naquela troca ali do Siakam para Indiana, ele tem sido envolvido em diversos rumores de troca. Tudo indica que ele vai ser trocado. Vários insiders confirmam que o Toronto está buscando uma troca pelo Bruce Brown. E aí, parece que um ex está querendo voltar com o Bruce Brown. Parece que um ex aí do Bruce Brown não quer mais ser ex. Não quer ser mais ex. Eu estou falando do Denver Nuggets. O Bruce Brown
jogou em Denver na última temporada, foi campeão, sendo uma peça fundamental para a conquista. E parece que o Denver tem interesse em ter o Bruce Brown de volta. Quem diz isso é o Mark Stein, ele de novo, Mark Stein da Substack, reportou que o Denver adoraria ter o Bruce Brown de volta, só que o problema é conseguir juntar ativos para fazer esse retorno acontecer. Parece que o Toronto quer muito capital de draft pelo Bruce Brown, e isso é uma coisa que o Denver não tem de sobra. O Denver tem bons jogadores jovens, tem jogadores com bons contratos, que dá para bater salário ali com o Bruce Brown, só que o Denver não tem todo esse capital de draft. E aí, por conta disso, por conta da ausência de ativos, a troca pode acabar não acontecendo. Mas o interesse existe. O Denver quer repatriar o Bruce Brown, só que aí a questão é a falta de ativos e a concorrência, né? Tem muito time interessado no Bruce Brown, já foi falado que o Knicks tem interesse, que o Lakers tem interesse, e são equipes que possuem mais capital do que o Denver para fazer essa troca acontecer. Principalmente o Knicks, que tem uma caralhada de picks de draft. Então, é difícil trazer ele de volta, vai ser difícil o Denver repatriar o Bruce Brown, mas existe o interesse. Então, acho que vale a pena a gente pelo menos ficar de olho, porque pode ser que o Bruce Brown tente forçar uma ida para o Denver. Talvez ele tente pressionar a diretoria do Toronto a diminuir a pedida por ele querer ir para lá, porque lá ele foi muito feliz, velho, foi campeão. Recentemente, o Indiana encarou o Denver e, velho, a gente viu o carinho dos jogadores do Denver com o Bruce Brown, o carinho do próprio Michael Malone com ele. Então, talvez o Bruce Brown possa tentar facilitar a ida dele para Denver, mas não vai ser fácil. A diretoria do Toronto costuma ser muito boa nas negociações e dificilmente sai perdendo. É só você pegar as trocas recentes que a diretoria do Toronto conseguiu fechar. Pegou pouco pelo Siakam, mas pegou 3 escolhas de primeira rodada. Pegou pouco pelo Anunoby. Tá, pegou RJ Barrett e Quickley. 2 jovens muito promissores. Então, será que pegou pouco mesmo? Eu acho que não, cara. Para mim, a diretoria do Toronto ainda é uma das melhores no quesito trocas. Né? O Masai Ujiri, apesar de ser um cara que eu tenho algumas ressalvas na questão de manutenção de elenco, é um cara que é muito bom construindo elenco. E é um cara muito bom nas trocas. Então, acho difícil, mesmo com o Bruce Brown trabalhando ali nos bastidores, eu acho difícil o Denver conseguir ele. Mas seria uma ótima para o Denver. Esse Denver com o Bruce Brown de volta entraria ainda mais favorito nos playoffs. A verdade é essa. Seguindo, para fechar, vamos falar sobre DeAndre Russell, porque nesse domingo acabou viralizando uma imagem do DeAndre Russell ali no fim do jogo entre Lakers e Blazers, meio que com lágrimas nos olhos ali no banco, a câmera focou ali nele, ele claramente estava bem emocionado, ele tinha feito um jogo muito bom, foi o grande destaque, inclusive, desse jogo, e ele estava com lágrimas nos olhos, e muita gente disse que ele estava emotivo desse jeito porque ele sabe que vai ser trocado, né? Que ele sabe que o Lakers vai trocar ele. E aí, segundo o Shams Charania, do The Athletic, meio que é isso que deve acontecer. O Charania reportou ontem que ele faz parte, que o DeAndre Russell faz parte do pacote que o Lakers enviou para o Hawks pelo DeJounte Murray, e essa troca ainda só não aconteceu ainda porque o Hawks quer encontrar um terceiro time para enviar o DeAndre Russell. Então, aparentemente, entre Lakers e Hawks, tá meio que certo. O que tá pegando ainda é o fato do Hawks não ter encontrado um lugar para meio que desovar o DeAndre Russell, porque o Hawks não tem interesse no DeAndre. Quer trocar, quer pegar ali os outros ativos que o Lakers está enviando, que no caso seria uma pick de primeira rodada e algumas pick swaps, algumas opções de trocas de posição no draft, mas no DeAndre Russell em si, o Hawks não teria interesse. Então, esse boato de que o DeAndre Russell estava emocionado por conta, né, dele saber que vai ser trocado, meio que parece que é verdadeiro, porque segundo o Charania, realmente o Lakers está muito perto de fechar uma troca que vai enviar o DeAndre Russell
para uma outra equipe, que inicialmente seria o Hawks, mas deve ser outra equipe, porque o Hawks não quer manter o cara. E assim, velho, eu não acho errado o Lakers trocar o DeAndre Russell, tá bom? Só que o que pega é que o Lakers tá tentando, já conseguiu, trocar o DeAndre Russell no momento onde ele tá jogando bem. O DeAngelo, nos últimos 5 jogos, tem 27,2 pontos de média. Ele tá chutando 54% para 3 nos últimos 5 jogos. Ele tá jogando muito bem. E aí, é por conta dessa boa fase dele que tem alguns torcedores do Lakers indo contra a troca dele. Tem alguns torcedores do Lakers querendo que ele fique. E teve muito torcedor do Lakers meio que comprando as dores do DeAndre Russell. Porque realmente foi uma imagem forte. Ele emocionado ali no banco, depois ele até se deu uma entrevista dizendo que sempre foi o sonho dele, né, jogar ali no Lakers, que ele nunca imaginou que um dia poderia estar jogando com o LeBron e tudo. Então teve muita gente comprando as dores do DeAngelo, muito pela fase que ele vive. Só que, velho, a gente sabe, e para quem acompanha o DeAndre Russell há mais tempo sabe muito bem disso, que isso é realmente uma fase. É só uma fase. O normal do DeAndre Russell não é 27,2 pontos de média. Pelo menos não é o normal dele há alguns anos. Depois da saída dele de Brooklyn, ele nunca mais conseguiu ter aquela consistência. A consistência que ele teve naquele ano em Brooklyn, onde inclusive ele foi All-Star, ele não teve em lugar nenhum. Em nenhum outro lugar. Não teve no Warriors, não teve no Minnesota e não tá tendo no Lakers. Então, eu entendo os torcedores não quererem que o DeAngelo seja trocado agora por ele estar jogando bem. Só que é muito importante os torcedores entenderem, esses torcedores entenderem, que isso é uma fase. O Lakers precisa de consistência. E o DeJounte Murray, mesmo na minha opinião, não sendo a melhor opção, não sendo a solução dos problemas, ele é mais consistente do que o DeAndre Russell. Então, se essa troca realmente se confirmar, o que parece que vai acontecer, porque segundo o Shams Charania, só tá faltando mesmo o Hawks encontrar uma terceira equipe para desovar uma palavra forte, né? Peço até desculpas por essa palavra. Mas encontrar uma terceira equipe para mandar o DeAndre Russell, essa troca, ela é uma troca boa. É uma troca boa. Se não envolver o Austin Reeves e de jogador importante envolver só o DeAndre Russell mesmo, é uma troca excelente pro Lakers. É o melhor pro Lakers. Repito, DeJounte Murray, na minha visão, não é a solução dos problemas. Eu, inclusive, até quero fazer um vídeo sobre isso. Mas, em comparação ao DeAngelo, é um upgrade. Por quê? Porque o DeJounte Murray, ele é consistente. Coisa que o DeAngelo não é. Então, é isso, gente. DeAngelo deve mesmo ser trocado. E só falta o Hawks achar uma terceira equipe para a troca ser fechada, segundo o Shams Charania. Tá bom? É isso, meus amigos. Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, né, se não for inscrito, de compartilhar o vídeo com a galera para fazer, né, o meu trabalho chegar em mais e mais pessoas, tá bom? E é isso, né? Nos vemos mais tarde. Tamo junto, grande abraço e tchau, tchau.